a falar de 25 milhões de aplicações, 50 trilhões de gigabytes de dados, estamos a falar de números muito, muito impressionantes. E no caso do IoT estamos a falar de mais de 25 milhões de sistemas de sensórica instalados em todo o mundo. Isto é uma estimativa da Forrester, do IDC, peço desculpa, do IDC, no forecast para 2020. E para além disto tudo, há aqui uma questão que é muito importante ter em conta, que é, algumas vezes descurada, que é a segurança do sistema. Nós, quando começamos a instalar sistemas conectados em rede, temos de ter atenção ao que é que instalamos e como é que instalamos. Porquê? No caso da iluminação pública é um ativo muito, muito importante, especialmente no mundo em que vivemos agora, no mundo onde temos atentados terroristas todas as semanas. É muito importante que a informação tenha privacidade e que tenha segurança, de forma que o sistema não possa ser facilmente quebrado. Isto às vezes é descurado, quem fala de iluminação pública fala nos semáforos, que ainda é mais crítico, penso eu. E hoje em dia vê-se muita facilidade em instalar sensores, e esta questão da segurança das comunicações, dos dados, encriptação, por vezes fica para segundo plano. Por isso fica aqui a nota da importância da segurança neste tipo de sistemas. Bom, no fundo, o que é que nós queremos ser? Queremos ser parceiros das cidades e enfrentar estes desafios lado a lado com as cidades, não só com as cidades, mas também com outros parceiros. Porque nós achamos que este ecossistema das Smart Cities não se constrói sozinho. Por isso, como já vos falei da SAP, do projeto Tínhamos. Outro parceiro que estamos a trabalhar é com a Vodafone a nível mundial. O Miguel fez referência há bocado e bem a integração que fizemos com o Bezos, pus aqui este pequeno logotipo também para lembrar isso. Nós temos integração connosco, aqui em Lisboa. E no fundo, a ideia do futuro é que toda esta integração da iluminação pública das cidades possa ter sempre uma plataforma integradora horizontal, do meu exemplo da SAP, da Vodafone, ou então desta parte dos bens. No fundo, o que nós temos, como Philips, temos uma plataforma chamada CityTouch, que controla luminárias da Philips e de outros fabricantes. Somos agnósticos do ponto de vista de marca de luminária. E a nossa visão é que nós temos de estar integrados num vertical, nós queremos dominar o vertical da iluminação pública, mas queremos trabalhar em cooperação com outros providers de gestão de segurança, gestão de tráfego e de outros serviços da cidade, como recolha do lixo, parque, sensores de ambiente, etc. E achamos que é importante que esta informação depois conflua toda numa plataforma horizontal que permita, no fundo, agregar toda a informação, como foi o projeto Bezos, aqui feito em cooperação com a Lisboa Nova. Este será claramente o primeiro sinal disruptivo que nós estamos a fazer já. Já temos projetos com a Vodafone e com a SAP, que estamos agora a testar as integrações. E começamos a olhar para as luminárias de forma diferente. Isto vai de encontro a algumas questões que foram levantadas pelo Miguel, há bocado. E esta luminária que está aqui em cima é a primeira luminária com uma coisa chamada System Ready. É uma tecnologia que nós estamos a promover, mas que não é totalmente Philips, ou seja, é uma tecnologia que nós temos, há um consórcio chamado Zaga, que está a explorar isto, e há outras entidades que estão a seguir os mesmos passos. No fundo, o que nós temos é uma luminária chamada DigiStreet, que tem um conector SR, que é aquela rodinha que está aqui, que no fundo o que vos permite é, com um simples clique, conectar ou desconectar um módulo de comunicação. Neste caso, o módulo de comunicação que está aqui é o módulo da Philips, mas podia ser outro módulo qualquer que a cidade pudesse escolher. Por debaixo, existe também outro módulo igual que permite fazer o quê? Conectar sensores. Ou seja, no fundo, o que nós queremos como Philips é que nossas luminárias, a partir deste ano, comecem todas a vir equipadas com este tipo de tecnologia. Uma tecnologia plug and play que me permite não só integrar um módulo de comunicação, que é o que vou mostrar agora a seguir, mas também um sensor do que eu quero. Qual é que é a grande vantagem? Que eu posso comprar a luminária sem nenhuma tecnologia e fazer o upgrade a posteriori. Ou seja, instalar numa fase seguinte o modo de comunicação ou o sensor. Isto permite fazer também projetos bipartidos, onde eu começo com um projeto em modelo S, onde financio tudo quanto possa energia, e depois, com o Fundo Europeu, faço o upgrade, por exemplo, da luminária, uma tecnologia mais avançada. O que eu vos trago aqui hoje, trago-vos a luminária com o sensor, então com a ação, que já vou mostrar como é que isto funciona, e trago-vos também
aqui o primeiro sensor ambiental que nós desenvolvemos muito recentemente com uma startup de Coimbra, que no fundo permite-me captar informação da qualidade do ar, e que permite no fundo recolher dados sobre essa qualidade do ar, partículas, temperatura, pressão, raios UV, e no fundo permite-me, o que é interessante nisto? E voltamos atrás àquela questão do Miguel, dos modelos de negócio. É que nós estamos com esta startup já a olhar para modelos de negócios específicos. E no fundo, o que nós achamos é que esses dados de qualidade do ar, de pólenes, de CO2, de raios UV, entre outros, permitem gerar valor para o conjunto de dados. Para quem? Para as entidades farmacêuticas, que têm interesse em comercializar alguns fármacos para alergias. Para companhias de seguros, que têm interesses, companhias de seguros, em conseguir conhecer qual é que é o perfil de utilização do determinado utilizador, se tem mais risco ou menos risco com base numa prevalência de uma doença. Pode ter valor também para desportistas que estão a correr e querem saber qual é a qualidade do ar em determinadas zonas da cidade. E no fundo, o que nós começamos a trabalhar esta parte sensórica, mas sempre com uma visão de que tem que existir um modelo de negócio por trás. Há bocado falámos daquele poste inteligente com as antenas 4G, claramente me permite rentabilizar isso junto dos operadores, e agora estamos com este novo sensor, que ainda está numa fase de protótipo. Nós estamos aqui a tentar, no fundo, dinamizar. Isto é interessante porque é uma parceria local, ou seja, estamos a falar de um local for local. Isto não é algo que foi feito com a Universidade de Coimbra, com uma startup local, e que no fundo o que eu queria também explicar é que estas luminárias permitem, no fundo, também alavancar o ecossistema de startups locais. E no fundo o que eu estou a dizer, aqui o desafio foi feito, tenho uma soca, tenho este tipo de encaixe, digam-me de que forma é que a vossa tecnologia pode, de alguma forma, servir para estas luminárias. Eles citaram um desafio e temos aqui hoje para demonstrar esse sensor a funcionar. Por fim, queria terminar só com uma frase da Gartner, só para vocês perceberem também qual é que é a visão de um dos maiores analistas do mercado. No fundo, dizem que o Smart Lighting é uma tecnologia que está claramente a emergir, que é uma tecnologia emergente, e que, para além das poupanças de energia, claramente tem o potencial para ser a entidade motora do futuro da infraestrutura da internet das coisas. E com isto termino a minha apresentação. Queria-vos só, antes de terminar, mostrar-vos aqui como é que funciona a luminária. No fundo, o que eu tenho aqui é uma luminária conectada. Esta luminária está conectada à internet através de através de um cartão do SIM card por 2G. Ela está posicionada no Centro de Belém, que é o Centro de Belém em cima. Neste momento, porque nós vamos ter um evento lá amanhã e ela ficou lá posicionada, mas no fundo o que ela me permite fazer é, eu remotamente, e eu não tenho nada ligado, não está ligado só à corrente, eu vou vou-vos mostrar o que é possível controlar. Ou seja, está aqui um conjunto de alarmes e de falhas que eu posso ver em relação à luminária, qual é que é o estado dela e quais são as falhas que ela foi tendo. Posso ver o consumo energético dos últimos tempos. Posso ver aqui que tipo de curvas é que eu posso associar a uma luminária. No fundo tenho aqui, não tenho a luminária selecionada, tenho selecionar a luminária. Okay. Posso depois ver aqui qual é o tipo de calendário e assignar calendários de regulação à luminária. No fundo eu posso mostrar aqui, tenho um calendário diferente para o fim de semana do que para a semana, e depois tenho aqui curvas de regulação que eu posso ir adaptando para cada uma dos dias. No fundo há aqui um início, um patamar inicial, depois vai baixando e no final da manhã, ou início da manhã, volta a subir.
Este tipo de tecnologia, para além desta regulação, desta informação em tempo real luminária, permite-me também, no fundo, controlar com base em eventos, incidentes de emergência, ou algum evento que eu tenha a necessidade de controlar, eu posso, no fundo, enviar um sinal e pedir para ela ligar ou desligar. Ela aqui é capaz de demorar alguns segundos, normalmente isto demora cerca de 15 segundos a interagir. Peço desculpa, isto devia ter tirado o som. Aí está ela, já reagiu. No fundo, o que ela me permite, no fundo, é controlá-la remotamente através do elemento GSM. Para além disso, a luminária está geolocalizada por um GPS. Há aqui uma informação que é muito interessante. Peço desculpa. Vou pausar aqui isto para encontrar o telefone. No fundo, há aqui uma informação que é interessante, estava aqui a ver há bocado, que dizia no GPS não tem. Esta informação aqui, informação. Há bocado liguei a luminária no escritório e o que ela dizia que isto também é interessante para termos, em termos de roubos, dizia que a localização de GPS da luminária em tempo real dava uma localização muito longe de onde eu tinha o ativo. No fundo, ela consegue detectar se alguém pegou nela e levou para algum lado. Há aqui um conjunto de coisas que podem ser feitas com a luminária, e no fundo aqui é só alguns exemplos. No que diz respeito ao sensor, no fundo é um sensor ambiental que está carregado. Isto é um mapa, um heatmap, eu penso que é do UV, que está carregado. Qual é que é os UVs nesta zona? No fundo, nós estamos a ver dados de satélite. Esta empresa que usa dados de satélite disponibilizados pela ESA com informação em tempo real deste sensor. Isto não é um protótipo, ainda está a ser afinado, mas no fundo permite ter este tipo de heatmaps. E depois também em relação aos pólenes, permite-me ver pólenes ou tipo de partículas que estejam no ar, permite ver como é que está a qualidade do ar em cada zona. No fundo, em Portugal aparentemente está tudo bem, mas aqui na região temos aqui, normalmente são, as vezes que eu vinham cá de baixo do deserto, normalmente eram tempestades de areia, ou aqui para cima não sei qual é que é o justificativo, que eu não tenho propriamente formação nesta área, mas acredito que haja alguma justificação para ter aquela incidência lá em cima. Pronto, mas no fundo o que nós pretendemos é que a cidade seja instrumentada com este tipo de sensores e que possa existir um modelo de negócio que seja interessante para terceiras partes e que possamos, no fundo, criar valor para a cidade utilizando a infraestrutura, mas também para outros players que possam, no fundo, absorver e utilizar informação desta sensórica. Ontem, com isto, Miguel, concluí a minha apresentação. Eu penso que, se calhar, há aqui algumas questões que vão se levantar. Eu vou desligar só aqui a luminária antes de... E eu vou retirar o sensor. Eu vou-vos passar o sensor, só para vocês poderem ver também como é que isto funciona. Eu só quis desligar a luminária aqui para não incomodar ninguém. Eu vou-vos deixar, no fundo, também que possam ver como é que isto funciona. Isto é um encaixe, é o que está na luminária. No fundo, eu vou-vos passar isto, vocês podem ver. É a pecinha que vem na luminária e depois, no fundo, quer o sensor de ambiente está em baixo, encaixa na peça esta, quer o nosso OLC, que eu vou já removê-lo quando ela desligar a corrente. Vocês podem ver como é que é simples de instalar e de remover este tipo de peças. No fundo, isto permite fazer um upgrade a posterior das luminárias da cidade, ou seja, permite fazer um investimento faseado em duas fases. Eu só vou tirar. Se quiserem poder passar aqui, se formos aqui.
com ele seria peça. Muito obrigado. Obrigado, eu. Bem, como é normal, abrimos agora o período de debate. Alguém que queira colocar alguma questão? Enquanto não há questões colocadas, vou fazer uma pergunta que é há certos argumentos de quem pensa do contra, de dizer, bom, mas estes sensores estão ligados 24 horas e portanto vão ter consumos elétricos e certos fabricantes, até um nosso associado que avança com soluções de energias renováveis colocada no candeeiro para suprir um pouco este desconforto de alguma forma de um consumo adicional sobre o tema. Como é que a Philips vê estas ideias de energias renováveis no candeeiro? Qualquer coisa que estão a pensar? Estes consumos dos sensores têm alguma expressão no final do dia? Agora que as lâmpadas LED descem para 35% do consumo e, portanto, estaremos a criar outros consumidores e depois o benefício não é total. Certo. No que diz respeito à parte de tecnologia de painéis de fotovoltaicos ou outro tipo de tecnologia para conseguir, no fundo, alavancar e reduzir o consumo no ponto ou até ter alguma autonomia, nós temos realmente alguns projetos a nível mundial na parte de respeito à utilização de painéis fotovoltaicos para dar autonomia às luminárias. Inclusive em Espanha fizemos um projeto com uma autovia onde instalámos isso por uma questão de não havia cabo naquela zona e no fundo nós utilizámos esse tipo de tecnologia porque permitia, não havendo cabos elétricos, conseguir dar alguma autonomia naquela zona e permitia também evitar uma questão muito importante que é o roubo de cobre em zonas mais, não é verdade, em zonas mais dispersas ou menos povoadas. Tem-se assistido um bocado isso ao roubo de cobre, então essa também é uma questão de evitar. Mas é uma tecnologia que nós não vemos ainda com muita maturidade. É algo que nós já instalámos normalmente em países de África, onde há mais incidência solar, e onde não há esse cabeamento, não há infraestrutura. Havendo infraestrutura, achamos que a tecnologia ainda não está madura o suficiente e numa cidade, também com o landscape, da forma como estão os edifícios colocados, também achamos que quer no que diz respeito aos painéis fotovoltaicos, quer a posicionamento do painel, quer depois a subsequente limpeza que é necessário efetuar, que todavia ainda hoje não justifica essa tecnologia, não está madura o suficiente ainda para podermos ter uma solução desses géneros. E os não é comercial. O consumo dos sensores tem alguma expressão? Não, estamos a falar de sensores que consomem muito pouco. No fundo, há um transformador que transforma isto para, penso, para 12 volts, mal assim de género. Não tem expressão face ao novo consumo da iluminação. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Se fosse possível, eu queria colocar aqui duas questões, que é o seguinte. Em primeiro lugar, relativamente à questão de iluminação pública, falou, e muito bem, sobre iluminação pública nos grandes centros urbanos, principalmente nas grandes cidades. A minha questão era o seguinte, este tipo de tecnologia, que é uma tecnologia de ponta, como nós já vimos, é também rentável para cidades ou vilas mais pequenas, zonas que não tenham tanta densidade urbana como já vimos nas grandes cidades, em termos de relação custo-benefício, isso é rentável ou não? Por outro lado, para essas zonas, é possível haver o desenvolvimento de alguma tecnologia no sentido de criar pontos de luz e nesses locais a densidade populacional é muito mais pequena, que é natural, em que a intensidade luminosa poderá ser regulável consoante haja ou não mais pessoas ou menos pessoas, isto é, a partir de uma determinada hora de noite. Portanto, é possível que haja menos pessoas a circular pelas ruas. É possível diminuir essa intensidade luminosa ou não?
E depois, como é que isso poderá ser implementado em termos tecnológicos, como é que isso poderá ser implementado? Queria só que se identificasse. Eu, Sim. Vítor Alexandre, EDP Distribuição. Obrigado. Do ponto de vista de iluminação, Mais uma pergunta, desculpa. depois juntávamos. Sim, sim. Havia outra. Boa tarde. Bianca, da Universidade Nova de Lisboa. Ora, peço por dizer que não me passou de todo despercebido, e talvez por ser uma mulher, a parte da tecnologia não me segue entusiasticamente. Preocupa-me a parte de exploração do negócio na parceria com farmacêuticas e com vinhos de seguro. Que parece muito bem no fim. Bom, que aparece disfarçada relativamente no fim, mas que para mim é absolutamente apavoradora e provavelmente para toda a gente que eventualmente pudesse ter um voto na matéria imediatamente diria que não. A informação da qualidade do ar ser vinda às farmacêuticas para ver se devem divulgar mais medicamentos para as alergias ao pólen. Quer dizer, eu percebo enquanto modelo de negócio, é arrepiante, mas pronto, há de acontecer de certeza e pronto. A minha pergunta é se há na Philips alguma preocupação relativamente ao excesso de luz que pode existir nas cidades e como é que isso afeta e que impacto é que tem no ritmo circadiano, que entretanto controla várias funções importantes do corpo humano, temperatura, digestão, etc. Obrigada. Mais alguma questão? E fechávamos com esta primeira ronda. Muito obrigado. Em primeiro lugar, dar os parabéns à organização por trazer estes temas à discussão, que é o orador que nos apresentou este fascínio do futuro. De qualquer modo, temos sempre o passado. E o passado deixa-nos dúvidas no que respeita, por exemplo, à emissão, que há uns anos fomos confrontados com a questão dos telemóveis e das antenas colocadas no cimo dos edifícios. Andei à volta desses processos durante algum tempo e uma simbologia que tinha na gíria era que podíamos assar uma maçã à frente de uma antena. O que é que isso pode trazer a nível do crião, etc., toda esta difusão de sinais? E ao mesmo tempo, já ouvi aqui referências exatamente à questão do circadiano, portanto da nossa variável diária. Há aqui uma questão que toca com a proteção, com a segurança. E este é um tema que eu já tinha referido algumas vezes, que é tentar perceber a variação de intensidade de luz ou da luminância que se coloca junto das passadeiras. Penso que é um elemento de aviso, de melhoria, porque quando eu tenho uma luz constante ao longo de uma avenida, provavelmente se nos pontos das passadeiras eu tiver uma variação de 100 lumens, 200, 300 lumens, eu provavelmente sou chamado a atenção. E isso é capaz de ter uma relação muito favorável com a proteção humana, portanto, com a questão do peão e dos acidentes. Enfim, deixo esta chega, porque me parece que temos aqui algo muito comandável. Muito obrigado. Posso? Eu espero não me perder nas perguntas, começando por, peço desculpa, não me conheço o nome, Vítor Alexandre. por Vítor Alexandre, da EDP. Há aqui duas questões, uma que levantou em relação à tecnologia. Em relação à tecnologia, não sei se estava a referir aos LEDs ou à telegestão ou aos sensores, são três. Exatamente, era relativamente aos LEDs Em relação aos LEDs, os LEDs já estão maduros, não é? Por isso o investimento numa cidade ou numa vila depende unicamente do tipo de consumo, ou seja, se estamos a falar do tipo de luminária que existe, há tecnologia, independente do consumo, por muito baixo que seja nas zonas rurais, a tecnologia continua a fazer sentido instalar. No que diz respeito à telegestão e aos sensores, é que já é outra história, não é? No que diz respeito à telegestão, depende do tipo de telegestão. A telegestão ponto a ponto, que é o que eu trago aqui, que é comandar luminária a luminária, é uma solução que tipicamente traz mais valor, mas também tem um custo superior. mais cara. Mais caro.
Mas só no fundo, justifica para as grandes cidades. só justifica em grandes centros urbanos onde o ritmo de alteração de comportamento da luminária será maior. Outra área que pode ser introduída é o controlo por quadro. E aí sim nós podemos controlar um grupo de luminárias, em vez de controlar uma a uma. A grande diferença é que, do ponto de vista da manutenção, perdemos detalhes sobre a luminária em si. E quando esta luminária em tempo real diz-me se tem um problema no driver, se tem um problema no modo de comunicações, se tem um problema no LED, eu, a partir do momento que tenho um grupo, só sei que há um consumo em excesso ou um consumo abaixo do normal. Aquele conjunto todo. Há um diferencial, por isso eu tenho depois, perante esse diferencial, tomar uma atitude de enviar uma equipa técnica. Mas eu diria que esta tecnologia, do ponto de vista, já faz sentido instalar de forma mais massiva. Do ponto de vista dos sensores, aí já é outra questão ainda mais diferente. Aí depende muito do modelo de negócio que nós conseguirmos identificar e do quantidade de clientes que possam depois usar esses dados ou o valor que já se poderão ter para a própria cidade. Só queria aqui acrescentar mais uma pergunta, não sei se consegue responder ou não. Para este tipo de iluminação pública, haverá apoios comunitários ou não? Não. Há muitos apoios comunitários. O Portugal de 2020 tem uma cala-aberta que vai fechar em junho nas diferentes regiões, que financia, não a fundo perdido, mas chamamos uma soft loan, taxa de juros zero durante um período indeterminado, acho que pode ir até 30 anos, onde a cidade tem que devolver cerca de 70% das poupanças todos os anos até fazer o total do empréstimo. Isso, já existe este instrumento. Há outros instrumentos que eu há bocado mostrei, não sei se estava cá já, há uma série de instrumentos atrás que podem financiar isto. E depois há um modelo que eu acho que é muito interessante, que é o modelo WES, o EPC, Energy Performance Contract, que no fundo permite que haja um privado que faça um investimento e que fique com todo o risco de gerir e de garantir as poupanças durante um período de tempo. Outra questão, é uma questão mais delicada. Eu aqui só queria fazer duas notas. Aqui, aliás, antes nós não, os slides no final não estavam escondidos nem estavam camuflados. Aquilo, no fundo, acho que é uma história, e no fundo aquilo estava, no final da apresentação, estava um slide que dizia respeito a este sensor que foi desenvolvido por uma entidade que é uma startup da Universidade de Coimbra, que nem é tecnologia Philips. Agora, a questão do Big Data, isso estava a questão da segurança e dos bons dados. É uma questão relevante, mas que ultrapassa muito as Smart Cities e ultrapassa todo este universo. E começa, eu agora posso fazer um bocadinho uma reflexão muito rápida sobre a minha experiência também com startups. Isto começa numa coisa tão simples como o Facebook e como outras coisas. Quer dizer, a quantidade de informação que hoje em dia as pessoas dão e publicam onde estão, que comem, que fazem, é tremenda. E aqui, neste caso, o que nós estamos a fazer não é informação sua. Nós só estamos, é ao contrário. Nós estamos a dar informação da cidade, esta informação da qualidade do ar é uma informação, não é pessoal, é da cidade. Você é que, sendo uma doente com uma patologia como eu tenho, eu sou alérgico a pólen, a mim, e há pessoas que esta questão da proteção dos dados é mais demanda do que outra, a mim seria muito interessante ter uma aplicação que me dissesse, antes de eu sair de casa, qual é que é o nível de pólen que está no ar. Porquê? Porque eu tipicamente sei que na primavera tenho que tomar um fármaco durante um mês ou dois, no inverno também, mas eu dou por ela tarde. Ou seja, eu faço ao contrário, ou seja, já saí a casa, comecei a espirrar, comecei com os olhos todos inflamados e vou buscar o fármaco a seguir. Por isso, isto permitiria-me a mim ganhar alguma qualidade de vida. Agora, se eu estou disposto a dizer onde é que eu ando, não sei se tenho que dizer onde é que eu ando, porque hoje em dia o meu telefone sabe onde é que eu ando, eu só tenho que ter uma aplicação que me diga qual é a qualidade do ar naquela zona, não é? Por isso, no fundo... Mas depois, a questão não é onde é que eu ando, a questão é a Philips ter uma tecnologia que legitima e que vende informação a outras companhias. A Philips não tem... é importante especificar isso. E é importante porque a nossa ideia, como Philips, nós não vamos ter... Isto depois ainda estamos em desenvolvimento, mas a ideia não é ter o sensor, não é Philips. O sensor é de uma startup, uma terceira parte, por isso a Lisboa é nova. A cidade de Lisboa, o que vai comprar a Philips é uma luminária que tem esse encaixezinho chamado Global Socket que está disponível. Nós podemos ter um conjunto de parceiros, ter um conjunto de sensores como este, que podem ser vendidos a Lisboa. Lisboa pode-se comprar este, aquilo ou outro. E no fundo,
Nós o que queremos criar é um ecossistema de parceiros, um bocado como a Apple tem de aplicações, e que no fundo cada parceiro disponibiliza tecnologias diferentes e a cidade escolhe, e depois estes dados vão parar a uma nuvem, são dados da cidade, e a cidade depois, mas não são dados seus, são dados da cidade, e a cidade depois decide. Mas isto, como sabe, está a ser discutido, isto não é pouco polémico, não é? Isto tudo não é pouco polémico. A segunda parte, se faz favor, porque a primeira parte é mais A segunda parte é a eu segunda digo parte secretariado. do impacto dos LEDs no ciclo de vida. Sim, se a Philips tem alguma Certamente. unidade que faz esse tipo de Certamente, investigação ou que certamente, trabalha sim. nisso. É